do João? O presidente domina. Solicito ao primeiro secretário Michel Augusto que faça a leitura do projeto de lei complementar número 1/2018. Projeto de lei complementar número 1/2018 dispõe sobre a reestruturação administrativa e funcional da Câmara Municipal de Areópolis, fixa a remuneração dos seus servidores e dá outras providências. Coloco em segunda votação, maioria absoluta nominal, projeto de lei complementar número 1/2018. Solicito ao vereador Marildo Alves que declare seu voto. Solicito ao vereador Michel Augusto que declare seu voto. Favorável. Solicito ao vereador Nilson Norato dos Santos que declare seu voto. Favorável, senhor presidente. Solicito ao vereador Nilson Rodrigues de Lima que declare seu voto. Favorável, presidente. Solicito ao vereador Alírio dos Santos que declare seu voto. Favorável também, senhor presidente. Solicito ao vereador José Eduardo Bitu que declare seu voto. Meu voto é o contrário, quero justificar, senhor presidente. Sou contrário ao projeto de reestruturação, uma vez que foi feito muitas emendas neste projeto e precisaria ser melhor adequado. Por conta de que nós fizemos um projeto, esse projeto vem com 3 ou 4 emendas e algumas coisas até teriam que ser revistas. Então, estou justificando meu voto, que é o contrário. Solicito a nobre vereadora Diva das Graças Pinheiro que declare seu voto. Voto contrário. Solicito ao nobre vereador João da Cruz Miquelino que declare seu voto. Contrário, senhor presidente. Declaro meu voto favorável. Declaro o projeto aprovado por 6 votos a 3. Solicito ao primeiro secretário Michel Augusto a leitura do projeto de lei número 24/2018. Projeto de lei número 24, né? Projeto de lei número 24/2018 autoriza o município de Areópolis a ceder mediante comodato imóvel público para a instalação da empresa Fernando A. Franco, Engenharia ME e da outras providências. Coloco em segunda votação, maioria absoluta e simbólico, projeto de lei número 24/2018. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário Michel Augusto que faça a leitura do projeto de lei número 1/2018. Projeto de lei número 1/2018 autoriza o repasse para recomposição de perda de poder aquisitivo, consequentemente, reajusta os vencimentos de todos os servidores da Câmara Municipal e os valores contidos no anexo 8º e 9º da lei complementar número 1730 de 2015, aplicando-se o índice INPC apurado pelo IBGE e da outras providências. Coloco em primeira votação, maioria simples e simbólica, o projeto de lei número 1/2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário Michel Augusto a leitura do projeto de lei número 2/2018. Projeto de lei número 2/2018 autoriza o repasse para a recomposição da perda de poder aquisitivo e, consequentemente, reajuste o subsídio dos senhores vereadores e presidente da Câmara Municipal, aplicando-se o INPC, apurado pelo IBGE e da outras providências. Coloco em votação, maioria simples e simbólica, o projeto de lei número 2/2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem.
Declaro aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário Michel Augusto a leitura do decreto legislativo número 1/2018. Projeto de decreto legislativo número 1/2018. Ficam rejeitadas as contas anuais da Prefeitura Municipal de Areópolis, de responsabilidade do senhor Amarildo Garcia Fernandes, correspondentes ao exercício 2014, prevalecendo o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo TC número 201/026/2014. Coloco em votação 2/3 nominal, projeto de decreto legislativo número 1/2018. Solicito ao nobre vereador Alírio dos Santos que declare seu voto. O meu voto é favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Solicito ao nobre vereador João da Cruz Miquelino que declare seu voto. Senhor presidente, eu como fazia parte da comissão, eu votei a favor do parecer, mas hoje eu mudo de opinião e voto contra o parecer do Tribunal de Contas. Solicito ao nobre vereador Marildo Alves que declare seu voto. Sou contra o parecer do tribunal. Solicito ao nobre vereador Nilson Rodrigues de Lima que declare seu voto. Sou contra o Tribunal de Contas. Solicito ao nobre vereador Nilson Honorato dos Santos que declare seu voto. Meu voto é contra também, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Michel Henrique Augusto que declare seu voto. Serei contra. Solicito à nobre vereadora Diva das Graças Pinheiro que declare seu voto. Sou favorável. Solicito ao nobre vereador José Eduardo Bitu que declare seu voto. Como presidente da comissão, sou favorável ao Tribunal de Contas. Portanto, o meu voto é desfavorável ao parecer da comissão. Tá? Então, por 6 votos a 3, o parecer da comissão foi contrário. Decreto. Por 6 votos a 3, o projeto de decreto legislativo foi contrário ao parecer ao decreto do Tribunal de Contas. Solicita ao primeiro secretário Michel Henrique Augusto a leitura do decreto legislativo número 2/2018. Projeto de decreto legislativo número 2/2018. Ficam rejeitadas as contas anuais da Prefeitura Municipal de Areópolis, de responsabilidade do senhor Amarildo Garcia Fernandes, correspondentes ao exercício 2015, prevalecendo o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo TC número 2293/026/2015. Coloque em segunda votação. Coloque em primeira votação, 2/3 nominal, o projeto de decreto legislativo número 2/2018. Solicito ao nobre vereador Alírio dos Santos que declare seu voto. O meu voto é favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Solicito ao nobre vereador João da Cruz Miquelino que declare seu voto. Contra, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Nilson Honorato dos Santos que declare seu voto. Contra, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Marildo Alves que declare seu voto. Meu voto é contra. Solicito ao nobre vereador Michel Augusto que declare seu voto. Contra. Solicito ao nobre vereador Nilson Rodrigues de Lima que declare seu voto. Meu voto é contra. Solicito à nobre vereadora Diva das Graças Pinheiro que declare seu voto. Favorável. Solicito ao nobre vereador José Eduardo Bitu que declare seu voto. Como presidente, eu sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Eu declaro meu voto, eu sou contra ao decreto legislativo. Então, por 6 votos a 3, foi rejeitado. Solicito ao primeiro secretário Michel Augusto a leitura do projeto de resolução número 1/2018. Projeto de resolução número 1/2018. Autoriza o reajuste do Vale Alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Areópolis.
Coloco em votação, maioria simples simbólico, projeto de resolução número 1/2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para a ordem do dia, passo para os assuntos pessoais. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Concedido. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, primeiramente eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência a informação se veio, aportou a esta Casa de Lei alguma resposta em relação ao setor de saúde, que ali tem a denúncia de que alguns funcionários estão trabalhando sem o registro. O senhor tem conhecimento se veio alguma resposta ou não? Não subiu nenhuma resposta sobre o assunto. Tá. Eu gostaria de solicitar ao jurídico da Casa que acionasse o Ministério Público para obter essas informações, porque já existe no Ministério do Trabalho algumas ações trabalhistas que algumas pessoas não estão nem recebendo o salário e, quando forem demitidas, a prefeitura é passível de uma ação trabalhista. Então, temos que ter o máximo do cuidado para que a prefeitura não seja prejudicada. A empresa tem as suas responsabilidades quando participou de uma licitação e acaba sobrando para o erário público o prejuízo para a prefeitura. Então, a prefeitura não pode negar uma informação de que ela própria será prejudicada. Causa muita preocupação em relação a isso, porque, no final das contas, só para a prefeitura pagar e não para a empresa. Também, senhor presidente, estive no pronto-socorro por um acidente com um amigo, e lá eu tive a informação de que a prefeitura está deixando de repassar para o Hospital de São Manuel. Até o Dr. Candir, diretor do hospital, publicou uma matéria. Eu não tenho rede social, não participo de rede social, mas ali me mostraram uma matéria de que a prefeitura está deixando de saldar o compromisso com o Hospital de São Manuel, Santa Casa. É o primeiro recurso que Areópolis tem, portanto, é de extrema necessidade. Antes de ir para Rubião, se passa pelo Hospital de São Manuel. Agora, se deixar de quitar os débitos com o hospital, a preocupação, nem sei se poderia fazer aí o hospital se negar a prestar socorro para uma pessoa encaminhada para aquele local. Mas, e se houver, numa urgência, numa extrema necessidade de um socorro? Foi postado, não fui eu, foi o Dr. Candir, estou dando o nome porque me mostraram na rede social o desabafo do diretor daquela Santa Casa. Então, me causou até preocupação em relação a isso. Esses débitos com o hospital não deve continuar. Tem que certas prioridades, o município, e eu acho que o prefeito tem que traçar algumas delas aí, por questão até de segurança para a saúde da população. Também, senhor presidente, eu recebi o projeto da Lei de Diretriz Orçamentária. No artigo 23, eu não estou com a lei de posse, mas no artigo 23, inicia-se o artigo que, assim, poderá a Prefeitura Municipal encaminhar para a Câmara o projeto de lei que autoriza o aumento de taxas, de impostos. Eu não sei quem na Prefeitura se baseou nesse aumento desse IPTU atrás, porque a lei diz que poderá ser encaminhada uma lei. Me preocupa porque foi mais de 800 carnês indevidos de prejuízo para a Prefeitura. Tudo por conta de alguém que deveria ter sido feito um estudo primeiro, para depois passar para o senhor prefeito aquilo que deve ser feito. Índice, nem se comenta, porque todos os senhores e a senhora vereadora devem ter sido cobrados diariamente em relação ao que vem ocorrendo o pagamento do IPTU, que nem venceu bem o dia 30, dia 15 está vencendo nova parcela.
E o INSS, nem se fala então. O INSS é um absurdo das pessoas que já faleceram em cobrança na residência. Então, se basearam numa lei, fizeram errado. Porque a lei não permite que se venha, façam alguma coisa sem autorização da Câmara. E como circulou no município, vou deixar até registrado, não tenho procuração dos senhores, de todos, mas a Câmara não teve qualquer participação no aumento de imposto. Isso fique registrado, fique bem claro, registrado em ata, se alguém vier procurar, porque aqui foi revogado a lei, alguns artigos da lei principal. Anexos não vale quando o artigo principal é revogado. Então, se houver alguma informação por parte de alguém da administração, do executivo, que a Câmara teve participação nisso, lê do engano. Porque a Câmara jamais iria aprovar uma lei com um índice tão alto que eu não sei nem onde arrumar esse índice. Portanto, até me causa preocupação que nesta casa aqui, daqui a uns dias também a porta, não ficaria nem surpreso se vier uma lei para a Câmara autorizar novos aumentos de impostos. Estou preocupado. Estou preocupado porque a população já não aguenta, né? Um aumento desse, e não acho que não vá haver uma atitude dessa forma que aporte, nesta casa, uma lei com novos aumentos de impostos que a população não aguenta mais. Porque até essa está irregular. Preocupação, porque a Casa Legislativa é um órgão fiscalizador e um órgão responsável por isso. E agora nós damos a resposta para o nosso contribuinte que nós não somos responsáveis por isso. Esta Casa de Lei, 100%. Aqui não tem ninguém que aprovou aumento. Nessa legislatura aqui, não há. Pode procurar os anais da Câmara, os registros da Câmara, que não há uma permissão para um aumento desse tamanho. Porque os vereadores ficaram preocupados. Preocupados por conta de tudo isso que vem ocorrendo, aí sobra para a Câmara. Ainda funcionários da Prefeitura, segundo informações também, não estou aqui acusando ninguém nem afirmando, que a Câmara teria autorizado através de anexos. Se não tem a lei, como pode ter anexo? Se não tem avião, passageiro não voa, né? Então, temos que vamos convir que as coisas têm que ser andar no devido lugar. A Câmara não há qualquer participação nisso. Até porque, agora mesmo, aportou que nós não votamos essa lei, que o artigo 23 diz que poderá encaminhar uma lei autorizando esses aumentos. Preocupação por coisas que vêm ocorrendo, que às vezes o senhor prefeito pode responder lá na frente por conta, né, de uma assessoria que precisa melhor instruí-lo. A questão é de, né, que as coisas façam certo. Também, senhor presidente, precisava se ver a questão de algumas baixas de PVA, de imposto. Algumas pessoas me procuraram essa semana que quem pagou o imposto está devendo e quem não pagou foi dado baixa. Precisa se ver se o Banco do Brasil ele tem aqueles boletos de pagamento para confrontar com o caixa da prefeitura. Acredito eu que alguma coisa, quando não bate, nós temos conhecimento disso, que faz quantos anos que não bate ali o caixa, foi dado baixa indevida, porque tem várias pessoas que receberam o carnê e já pagaram. Mas como o tempo, né, não para, algumas pessoas não tiveram cuidado de guardar os recibos. Mas também tem uns que que estão devendo que não veio a cobrança, que lá está dado baixa. Então eu tenho essa preocupação que alguma coisa foi feito em termos de baixa, e para sanar todas essas dúvidas, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fizesse um ofício ao Banco do Brasil
e pedisse se tem uma forma de nos enviar, ou enviar para a prefeitura, para fazer uma autoanálise daquilo que foi dado baixa. Porque lá tem os pagamentos. Ali tem os pagamentos. Então, é uma forma só de tirar ali as coisas para ajudar a prefeitura, contribuir com a administração. A questão bateu. Agora, só de uma parte, Nobre. Já era minha ideia contratar um escritório de contabilidade para fazer essa averiguação dos cálculos que foram somados ali junto ao carnê do IPTU, como a correção da taxa de limpeza, de coleta de lixo, quer dizer que teve um aumento muito brusco, e que esse próprio escritório de contabilidade nos passasse o fio da meada de que forma que a gente busque isso junto ao Banco do Brasil e fazer esse pedido ao Ministério Público, para o Ministério Público solicitar à Prefeitura. Porque se nós solicitarmos à Prefeitura isso, jamais chegará até aqui. Igual muitos ofícios e requerimentos que estamos enviando para a Prefeitura e não estamos obtendo resposta. Eu acho que seria uma coisa mais concreta. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço essa ideia, porque fica melhor, por conta de que, às vezes, até ouvi as pessoas reclamarem, né, que até morto recebeu o carnê e foram cobrar, né, de responsáveis e dizem que é amigo do amigo, por isso que não recebeu. Esse amigo nós vamos ver no céu. Não vamos falar inferno porque ninguém merece, mas vamos ver no céu nosso amigo se ele tem que pagar IPTU, não, imposto e INSS. Então, eu tenho essa preocupação. E também, senhor presidente, o último pedido, para não se alongar. Um ofício de alerta ao jurídico da prefeitura em relação a esse pessoal da saúde. Tem que se mandar, porque depois vão falar que não estão sabendo nada, e já estão sabendo, porque receberam um ofício de cobrança para que envie essa relação. Amanhã ou depois, se houver uma cobrança do Ministério Público ou o Tribunal de Contas, a Câmara está isenta. Então, vamos alertar. Se não tomar providência, o problema é deles, não é nosso. Muito obrigado, senhor presidente. Cedido. Senhor presidente, nobres vereadores. Senhor presidente, a minha indignação é muito grande. Não sei se vocês observaram, mas para colocar as barracas ali da festa, cortaram 5 árvores. É um absurdo. Agora você vai ver na hora que tirar aquelas barracas de lá, como que vai ficar aquilo. Eu achei assim um desrespeito muito grande, até com o meio ambiente. Tentei até ligar no meio ambiente para saber, tirar maiores informações, mas, para minha decepção, a pessoa que me atendeu lá disse que essa prerrogativa é do prefeito. Eu acho um absurdo isso. Cortar 5 árvores, uma árvore dessa demora 10 anos para dar uma sombra. Você vai ver que coisa mais horrível que for ali. Então, até ia sugerir aqui uma moção de repúdio, mas acabei desistindo. Outra coisa que eu gostaria também de saber, como que está a situação da empresa Amanda Giorgetto, porque alguns vereadores, não me lembro quem, até comentou, quando rejeitou a denúncia, que seria extinguido esse contrato. Mas, pelo que eu tenho visto, continua um funcionário só ganhando 6 mil reais por mês. Então, senhor presidente, precisamos cobrar isso aí, porque se nós permitirmos, vai continuar aí os 4 anos, um funcionário só, uma empresa praticamente fantasma, porque você não vê a dona da empresa aí. Raramente eu, por exemplo, não vi ainda. E essa empresa funcionando com um funcionário só. Outra coisa que está de entristecer nessa cidade é a situação da sujeira. Vereador, eu tive uma parte só. Só para complementar, eu tive conversando com o funcionário que trabalha na empresa e até tive o conhecimento,
por inocência dele, o equipamento é dele próprio, não é nem da empresa. A máquina de roçar, o equipamento é do próprio funcionário, a empresa não forneceu. Isso aí, então, muito obrigado pela parte, vereador. Então, infelizmente, a gente tem que respeitar a posição dos novos vereadores, né? Foi rejeitada a denúncia, apesar que eu já tenho denúncia nesse sentido protocolado no Ministério Público, só que o Ministério Público é mais demorado, né? Se fosse por aqui, com certeza seria bem mais rápido. Mas, senhor presidente, a sujeira da nossa cidade está demais, né? Você não vê varredeira de rua. É lixo para tudo quanto é lado. E a gente tem cobrado isso constantemente. E nada tem sido resolvido. Precisamos urgentemente ter uma reunião com o prefeito, com os seus responsáveis, para a gente poder tomar uma decisão sobre essa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Fazer um pedido aqui. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Vou fazer um pedido rápido aqui, né? No final de semana eu tive com um servidor que trabalha nas ambulâncias e ele me disse que o curso de reciclagem dos motoristas de ambulância está vencido. E me aprofundei um pouco no assunto com o servidor e ele disse que é de extrema importância esse curso. É obrigatório, vereador? Então, eu gostaria de encaminhar um ofício aí ao secretário da Saúde e ao prefeito, que seja providenciado aí com o máximo de urgência essa reciclagem desse curso dos motoristas de ambulância. O meu pedido para hoje é só. Muito obrigado. Concedido. A palavra. A respeito dos GCMs, os guardas municipais, do conhecimento de que eles estão usando capacete sem viseira. Então, peço ao senhor presidente que envie um ofício pedindo o mais rápido possível a providência desse capacete. Porque eles estão sem a viseira, isso não pode gerar multa para a pessoa que está conduzindo a moto. Então, segundo o que foi falado, que já foi pedido para comprar, mas só pedir para agilizar essa compra, por questões de segurança. Tá? Muito obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Concedido, não. O meu pedido, senhor presidente, é para ver novamente com o prefeito a resposta dos nossos ofícios, né? Inclusive, eu já tenho mandado vários de novo e não se vê resposta, né? Pedimos lá a respeito das faixas em frente à Escola do Aranha, que está tendo uma dificuldade muito grande lá, e não se respondeu nada. Tá? Então, e não só esse, né? Eu acredito que dos demais vereadores, peço licença para os demais vereadores, mas que também tem ofício lá que não se responde. Né? O meu, por exemplo, só tive duas respostas até hoje. Muito obrigado. Bom, primeiramente, quero enviar um ofício amanhã até a Prefeitura, pedindo esclarecimento a todos os ofícios e requerimentos enviados à Prefeitura. Dentro de 15 dias, se não chegar todas as respostas, estarei encaminhando, ofício por ofício, ao Ministério Público, para que ele possa responder à Câmara perante o Ministério Público. Não tem moleza mais, entendeu? Até agora, realmente até agora, a Prefeitura está igual o capacete da Guarda Municipal, sem viseira. Sem viseira. Tudo, nobre, foi eu que falei para você que o contrato de limpeza de escolas estaria sendo encerrado por uma palavra que ele me deu. Muito me estranhasse se fosse encerrado, porque ele, até agora, de 10 coisas que ele me falou, eu não vi uma sequer funcionar, ou uma palavra que ele me falasse fosse cumprida. Ele me falou do vale alimentação que ia ser implantado, não cumpriu. Me falou da empresa de pronto-socorro que seria encerrado o contrato, porque a empresa está irregular desde quando entrou. Desde quando entrou. E aqui ninguém está falando nada da empresa aqui para prejudicar nenhum funcionário que lá trabalha. Muito pelo contrário. A gente estamos favorecendo o funcionário e requerendo seus direitos legais perante a CLT. Entendeu? Se essa empresa não tem a documentação, está tudo enrolada, exploda-se.
Entendeu? Ele que contrate uma empresa que tenha toda a documentação legal para trabalhar no nosso pronto atendimento. Se a empresa, se está contratando uma empresa tudo irregular, imagina a administração dentro do prédio da prefeitura. Me falou também da iluminação, que estaria acertando. Nada que fala está sendo executado. Como que vamos aumentar alguma taxa de alguma coisa, aumentar uma CIP? É um absurdo isso, 60 pontos de lâmpadas queimados, e agora estão escolhendo os pontos para trocar. Fui lá na garagem averiguar a situação, chegou meia dúzia de lâmpadas, está sendo trocado, mas já faz 60 dias e os moradores estão pagando a contribuição. O canteiro central do nosso município faz 90 dias sem iluminação. Uma vergonha. Como o funcionário da garagem me falou hoje. Senhor presidente, não é permitido, mas eu peço desculpa para Vossa Excelência, só para pegar um gancho do que Vossa Excelência falou em relação a essa empresa. Senhor presidente, eu até não esperaria ouvir isso da questão de que essa empresa está irregular. Me admira o jurídico da prefeitura aceitar a não fiscalização de um contrato. Eu não entendo isso. Na administração pública, não sei. Meu Deus, deve ter previsto alguma coisa para essa empresa não cometer tal irregularidade desse tamanho. Porque a prefeitura, sabendo desde o início, Vossa Excelência sempre está atrás de corrigir aquilo que está errado. Agora, funcionários trabalharem sem registro, a prefeitura ter o conhecimento e continua a compactuar com uma irregularidade desse tamanho, um crime trabalhista desse tamanho, eu fico abismado numa situação dessa. Eu falo por mim, não falo por ninguém não, mas trabalhar sem contrato, diante da lei trabalhista, desde o início, e a prefeitura não tomou uma providência, isso é inaceitável. Não é irregular até. É super irregular e inaceitável. A prefeitura continuar desde o início, houve uma licitação, tem um contrato que rege o que a empresa deve fazer, como deve proceder, qualquer licitação pública. O advogado mais inexperiente, mais inocente, em estudo, sem se formar, tem o conhecimento disso. O órgão público tem que fiscalizar um contrato. E uma vez que houve licitação, o que Vossa Excelência disse, trouxe ao meu conhecimento, é estarrecedor. A prefeitura sabe desde o início e continua compactuando com uma irregularidade que vem acontecendo lá atrás. Eu só para pegar o gancho de Vossa Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse um ofício ao Ministério Público, né, essa semana, para que se tome uma providência, porque nós não estamos conseguindo. A prefeitura parece que ela não aceita uma opinião para que se faça a forma correta. Nós não estamos fazendo a política quanto pior, melhor, não. Nós estamos ajudando a administração. Porque amanhã depois vocês podem ter certeza, o senhor prefeito vai responder. Muito obrigado, senhor presidente. Não aceita a opinião e nem informa a Casa Legislativa de várias coisas que geram muita indignação da parte de alguns munícipes e da maioria dos vereadores. Nomeia diretor, faz o que quer, faz portaria de coordenador. Garanto aqui que acho que só a nobre vereadora sabe que teve um professor agora recentemente nomeado coordenador. Pergunto para os outros 7 vereadores, eu duvido que vocês saibam que o professor Chiquita foi nomeado coordenador da Escola do Blanco. Duvido que vocês sabem, ninguém sabe. Eu queria entender por que saíram, a diretoria de educação saiu do prédio localizado em frente ao Júlio e desceu para outro prédio ali em frente ao terreno abandonado do Osni Bernardes. Economia de 100, 200 reais, não acredito, porque eu preciso pegar para ver. Só a empresa que deve ter ido para tirar os tapumes e colocar os tapumes ali,
acho que o ano inteiro daria essa pequena diferença. E sem contar a estrutura já montada num prédio todo adequado para a diretoria de educação. Entendeu? Então, muito me estranha. Tá? Então, vamos fazer essa semana vários requerimentos, vários ofícios. O jurídico, essa semana, vai trabalhar dobrado para a gente entender várias situações aqui, principalmente a do IPTU. Tá? Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 22/5/2018. Boa noite a todos.